Tirania de Aço capítulo 709. Encontrando traços do sobrenatural, Lindia estava na frente da mesa do Kaiser com um sorriso presunçoso no rosto. Depois de meses caçando vestígios das divindades muito esquecidas da antiga Germânia, ela finalmente encontrou um vestígio das figuras míticas. Palavras não poderiam expressar as dificuldades que ela passou para obter essa informação. Seus próprios subordinados começaram a questionar sua sanidade enquanto procuravam incessantemente por toda a Europa por vestígios de figuras mitológicas. Se não fosse para preparar uma resposta adequada, eles teriam pedido ao Kaiser para removê-la de seu cargo devido a preocupações de saúde mental. O raciocínio que Lindy usou para explicar essas buscas absurdas a seus agentes foi explicado como auxiliar o Departamento de Arqueologia na fabricação de reivindicações para as terras ao norte das fronteiras de Schleswig-Holstein. Felizmente para o veterano mestre de espionagem, seus subordinados compraram essa linha, já que o Kaiser já havia usado mitologia e culturas germânicas antigas como meio de persuadir o público sobre algumas de suas políticas mais controversas. Atualmente, Lindy apresentou um mapa ao marido. Nesse mapa havia uma área circulada que tinha muitos rumores em torno dela e, embora não tivessem sido comprovados, uma névoa misteriosa geralmente vinha de suas florestas, bem como o caso das florestas da Frisia, onde a deusa Baduena morava. Berengário estudou o mapa e os detalhes registrados no dossiê enquanto ouvia o discurso enfático de sua esposa. Na Jutlândia, há uma área arborizada especial que os moradores dizem ser misteriosa. Muitos que vagaram por essas florestas nunca voltaram. Outros que sobreviveram à provação voltam para suas casas falando de loucura. Estou certo de que há algo sobrenatural escondido naquela floresta, e acredito que esteja relacionado aos chamados deuses dos quais você falou. Berengar admitiu que os rumores por trás das florestas tinham alguma semelhança com aqueles onde ele encontrou Baduena, mas era difícil dizer com certeza. Normalmente, ele apenas enviaria uma expedição para investigar. No entanto, ele não tinha certeza se eles poderiam encontrar algo de valor. Era raro que os deuses interagissem com humanos, e eles provavelmente não se incomodariam em perder tempo se revelando a alguns agentes de campo aleatórios. No entanto, como reencarnado, Berengário tinha algum tipo de ligação com os deuses deste mundo. Embora exatamente o que era, ele não sabia ao certo. Ainda assim, era sua opinião que, se ele mesmo visitasse a área, qualquer figura mítica que estivesse adormecida naquela floresta se revelaria a ele. Assim, Berengar acenou com a cabeça e sorriu antes de responder às alegações de Lindy enquanto traçava um plano. Acredito que seria mais prudente eu mesmo visitar esses bosques misteriosos. É engraçado. Estava pensando que já era hora de revisitar meus aliados no norte. Há algum tempo não falo com o rei Alvar da União Kalmar e estou preocupado com o estado de suas forças armadas. Como aliado do Reich, eles são obrigados a manter um grande exército permanente. No entanto, ao contrário de meus aliados em Al-Andalus e no Império Bizantino, eu não fiz minha parte para supervisionar o estabelecimento do exército da União Kalmar. Lindy ficou preocupada ao ouvir a desculpa que seu marido havia inventado para visitar a misteriosa floresta na Jutlândia. Havia um grande problema com seu raciocínio que ela estava mais do que feliz em apontar. A capital do sindicato Kalmar fica em Copenhague. Como você vai convencer o homem a deixar você passar pela Jutlândia? Em resposta a isso, Berengário exibiu um sorriso confiante. Seu raciocínio era bastante simples, e não passava dos caprichos de um imperador estrangeiro, mas com o poder que Berengário exercia, tais preocupações mesquinhas deveriam ser suficientes para convencer o rei Kalmar. Assim, ele não hesitou em revelar seu plano mestre. Este capítulo carregado por Novelbeam.com vou apenas explicar ao Alvar que pretendo fazer a rota cênica. Minha jornada começará viajando para a província de Schleswig-Holstein de trem e depois cavalgando até as margens da Jutlândia. De onde então partirei para Copenhague. Ele pode considerar isso um ato de curiosidade da minha parte, principalmente sobre o quanto suas terras se desenvolveram desde que lhe dei uma tecnologia agrícola tão vital. Era um raciocínio totalmente tolo para atravessar as terras da União Kalmar, mas Lindy sabia que o seria suficiente para convencer o rei Alvar. Embora raramente se tivessem encontrado ao longo dos anos, a relação entre Berengário e Alvar era bastante decente. Além disso, se o Kaiser alemão exigisse a rota cênica, qualquer reino vizinho estaria mais do que disposto a estender o tapete vermelho. Berengário simplesmente exercia poder demais para recusar. Assim, Lindy estava convencida,
fazendo com que ela expressasse sua próxima pergunta sobre o assunto. Tudo bem, quando partimos? Berengário ergueu a sobrancelha ao ouvir isso antes de questionar as intenções da mulher. Nós. Lindy recusou-se a permitir que Berengar viajasse para a União Calmar, sozinho. Se realmente houvesse divindades nestas florestas, ela queria o mesmo tratamento que ele, remover sua marca de alma para que ela pudesse seguir Berengário na vida após a morte de sua escolha. Assim, ela foi inflexível como ela fez seu ponto. Se você acha que vai para aquela floresta sozinho, então você tem outra coisa vindo. Quer você goste ou não, você está me levando com você nesta jornada. Se houver realmente uma divindade lá, não deixarei passar a oportunidade de estar com você por toda a eternidade. Berengário só pôde sorrir ao ouvir como sua esposa estava inflexível em passar a eternidade com ele. No entanto, ele balançou a cabeça antes de acariciar a bochecha da mulher. Ele estava muito preocupado com a segurança dela, até poder confirmar que realmente havia uma divindade ali e que a viagem não era perigosa. Ele não levaria Lindy com ele. Assim, ele negou o pedido dela com um sorriso amoroso no rosto. Temo que isso seja impossível. Não vou colocá-lo em uma situação tão perigosa. Se eu puder confirmar que o caminho é seguro e que realmente existe uma divindade lá, então trarei nossa família inteira para aquela floresta e os libertarei de seu destino. Você deve ficar aqui até que eu tenha explorado a região. Lindy fez beicinho ao ouvir essas palavras, mas ela não insistiu mais. Ela conhecia a lógica por trás das palavras de seu marido. Ela não era exatamente uma lutadora, e cresceu especialmente mimada. Se a situação se tornasse terrível na floresta, ela seria apenas uma responsabilidade para o homem. Ao contrário de Berengar, que estava acostumado a lutar por sua própria sobrevivência, Lindy raramente enfrentou tais perigos durante sua vida privilegiada. Ela era a rainha-aranha por trás da teia, mas não era um soldado. Se alguma das esposas de Berengário pudesse acompanhá-lo em segurança nesta viagem, seria Honoria. Assim, ela suspirou antes de concordar com suas exigências enquanto fazia uma estipulação adicional. Tudo bem, mas você deve levar Honoria com você. Não vou deixar você fazer uma jornada tão perigosa com apenas sua guarda imperial para protegê-lo. Berengário deu uma risadinha ao ouvir essa exigência. Ele sabia a verdadeira razão por trás disso e rapidamente cutucou sua esposa no nariz antes de provocá-la. Este capítulo carregado por Novelbeam.com. Você só está preocupado que eu pegue uma garota norueguesa para ser minha próxima noiva, não é? Lindy corou de vergonha. Suas intenções foram tão facilmente percebidas, mas ela não admitiu isso. Ela apenas resmungou enquanto cruzava os braços. Berengário achou esse aspecto do caráter de Lindy cativante. Assim, ele a abraçou com força antes de sussurrar em seus ouvidos delicados. Muito bem, se isso significa tanto para você, levarei Honoria comigo. Um lindo sorriso gravou-se no belo rosto de Lindy ao ouvir isso. Ela não hesitou em questionar quando seu homem partiria. Então, quando você vai embora? Berengário pensou por alguns instantes antes de responder. Uma semana no máximo. Não deve demorar muito para o meu mensageiro chegar a Copenhaga e informar o rei Alvar das minhas intenções de visita. Assim que meu mensageiro retornar com a confirmação, partirei imediatamente. Lindy acenou com a cabeça em silêncio enquanto abraçava o peito de seu marido, enquanto pressionava a cabeça contra seu torso largo. Uma única frase escapou de seus lábios enquanto ela estava intimamente com o homem. Ser seguro. Berengário respondeu a essa preocupação acariciando os cabelos sedosos e loiros avermelhados da mulher antes de sorrir confiante. Eu sempre sou. Embora ele duvidasse que essa jornada fosse particularmente perigosa, pois ele estava entrando em território aliado com sua própria guarda imperial a reboque. Era impossível saber o que ele encontraria nesta floresta encoberta. Se houvesse, de fato, uma divindade escondida nesta floresta, talvez eles pudessem se mostrar hostis. Embora duvidasse que tal cenário ocorresse. De qualquer forma, Berengário levava sua segurança a sério e estaria bem preparado para o que quer que pudesse encontrar na região da Jutlândia. Quanto a Lindy, ela faria o possível para apoiar seus esforços nos bastidores, como sempre fizera. Tirania de Aço capítulo 710. Preso no Mediterrâneo. Este capítulo carregado por Novelbeam.com. Júlio sentou-se no trono papal com a cabeça entre as mãos. Desde o ataque que custou a vida do Colégio dos Cardeais, ele estava no limite. Acreditando que sua vida estava nas mãos do herege que estava sentado no trono alemão.
Se Berengário pudesse tão facilmente esgueirar um homem para a Cidade Santa e aniquilar sua liderança com um único ataque, então certamente ele não viveria por muito mais tempo. Ele havia orado ao Deus cristão por revelação sobre como derrotar seus inimigos, e ainda assim o Pai Celestial estava totalmente silencioso. Ele duvidou se o Senhor Deus Todo-Poderoso realmente o salvou, ou se sua sobrevivência foi um mero acaso. Embora a cruzada estivesse progredindo em favor da Igreja Católica, o inimigo se reagrupou e interrompeu seu avanço mais ao sul. Enquanto os católicos ocupavam atualmente a Cidade Santa e algumas outras ao longo da costa, não seria fácil declarar isso uma vitória católica, especialmente porque os impérios bizantino e timúrida ainda eram uma ameaça ativa. Ele sabia que a cruzada na Terra Santa iria atolar em uma série de cercos prolongados até que ambos os lados não fossem mais capazes de lutar. Tal coisa era o resultado menos desejável, pois o único verdadeiro vencedor nesse cenário seria Berengário, o maldito. Ele não podia permitir que aquele homem expandisse sua influência ainda mais do que já havia sido. Enquanto o Papa se debruçava sobre assuntos tão terríveis, um arcebispo se aproximou dele, onde ele, é claro, não tinha nada além de mais notícias para discutir. Sua Santidade, parece que a frota que enviamos para garantir novas rotas comerciais mais a leste foi afundada no Estreito de Gibraltar. Parece que a frota alemã postada na Península Ibérica não tem intenção de deixar nenhum navio navegar para o oeste. Talvez eles tenham descoberto algo que desconhecemos e tenham bloqueado todas as partes para permanecerem no Mediterrâneo. Júlio ficou chocado ao ouvir essa notícia, e ele instantaneamente irrompeu em um acesso de fúria ao condenar Berengário pela 27ª vez neste dia. Que Deus amaldiçoe aquele homem até as profundezas do inferno. Se ele pensa que pode manter nossas frotas no Mediterrâneo, está muito enganado. Afinal, temos a marinha inglesa do nosso lado. Certamente eles não estão bloqueados pelo Estreito de Gibraltar. O arcebispo tinha uma expressão ambiciosa no rosto enquanto batia os pés no chão. Júlio percebeu isso e sentiu que outra revelação chocante estava prestes a ocorrer. O que é isso? Este capítulo carregado por Novelbim.com. O relâmpago desceu pela espinha do arcebispo ao ouvir o tom arrepiante do Papa. Ele não teve escolha a não ser revelar a verdade sobre o assunto para Júlio. Sua Santidade, a marinha inglesa enviou todos os seus navios para o Mediterrâneo como parte de sua cruzada. Eles são completamente incapazes de voltar para casa. Os poucos navios mercantes que deixaram na Inglaterra foram afundados pela frota do norte alemã, que bloqueou o canal inglês. Parece que eles descobriram que queríamos encontrar rotas comerciais alternativas para a Índia e colocaram um embargo impedindo que todos os reinos católicos navegassem para o oeste. Não sei o que descobriram, mas há rumores de navios alemães indo e vindo do Estreito de Gibraltar regularmente. O que quer que tenham encontrado no ocidente, eles não querem que mais ninguém saiba. Júlio ficou furioso quando ouviu isso. Se valia a pena bloquear o acesso ao Atlântico, então claramente os alemães haviam encontrado algo espetacular. Fosse uma rota comercial alternativa para a Índia, ou algo totalmente diferente, os imundos alemães desejavam guardá-la para si mesmos. Quanto mais pensava nisso, mais o Papa percebia que não poderia ser uma rota comercial para a Índia, ou então porque os alemães continuariam a cavar seu canal no Egito. Algo suspeito estava acontecendo aqui, e Júlio não sabia o que. Enfurecido com essa descoberta, Júlio imediatamente exigiu algo bastante tolo, sem perceber o quão desastrosas seriam as consequências para a Igreja Católica se eles realmente tentassem fazer tal coisa. Quero que todos os navios que temos rompam o bloqueio alemão no Estreito de Gibraltar. Devemos descobrir o que quer que eles estejam escondendo de nós. Felizmente para Júlio, este arcebispo era um homem sábio o suficiente para perceber que tal ataque não seria nada mais do que suicídio e delineou claramente as consequências que uma tentativa tão desastrosa teria. Sua Santidade. Se usarmos todos os nossos navios no Mediterrâneo para tentar romper o bloqueio alemão, não apenas estaremos encalhando dezenas de milhares de soldados e os reis que os lideram na Terra Santa. Também enviaríamos nossa frota para as profundezas do mar. Os navios alemães têm cascos de ferro e são imunes a todos os meios de ataque que descobrimos. Pior ainda, suas armas têm um poder incrivelmente destrutivo e são capazes de alcances e taxas de tiro superiores. Preciso lembrá-lo o que aconteceu com a armada marroquina. Eles lutaram contra um punhado de navios. No entanto, existem mais de 25 dessas embarcações atualmente bloqueando o Estreito de Gibraltar.
Júlio entrou em pânico quando ouviu isso, porque percebeu que havia enviado a esmagadora maioria das forças do mundo católico para a Terra Santa, e agora eles estavam presos a apenas uma solução viável para voltar para casa. Eles teriam que navegar para a Hungria e marchar de volta para suas casas na Europa Oriental. Este capítulo carregado por Novelbeam.com. No entanto, os ingleses teriam que passar por terras alemãs até mesmo para tentar voltar à sua terra natal. Foi realmente um cenário desastroso. Quando os reis da cristandade ouvissem essa notícia, perderiam a vontade de lutar. Como eles estavam essencialmente presos na Terra Santa, onde só podiam lutar até o último homem contra os inimigos que os cercavam. Acontece que Albri teve sorte por seus aliados o terem traído em Jerusalém, porque ele teve tempo suficiente para escapar dessa confusão e retornar a Paris. Júlio percebeu que, se não encontrasse uma solução, os exércitos da cristandade ficariam presos na Terra Santa a milhares de quilômetros de distância de suas famílias. Não havia outra solução além de um ataque total que o Papa pudesse pensar que lhe permitiria quebrar o bloqueio. Mesmo assim, tal ação imprudente seria apenas pedir que seus navios fossem afundados. Era muito mais viável apenas convencer o rei inglês e seus exércitos a permanecer na Terra Santa até que todos pudessem marchar sobre a Alemanha. Foi ficando cada vez mais claro para o Papa que Berengário havia provocado um conflito na Terra Santa, para que ele pudesse armar tal armadilha. Assim fazendo com que suas fronteiras sofressem apenas uma invasão do leste. Honestamente, o homem estava dando muito crédito a Berengário. O Kaiser não esperava que seu domínio sobre o comércio de salitre forçasse a igreja a procurar rotas comerciais alternativas para a Índia. Ao explodir as minas de salitre em Colbato, Berengar aniquilou o exército espanhol, mas, ao mesmo tempo, deu início à era da exploração antes que pudesse terminar o Canal de Suez. Felizmente, sua marinha era poderosa o suficiente para impedir que os católicos fossem para o Novo Mundo. Ou então ele logo estaria envolvido em guerras coloniais com seus vizinhos. O arcebispo fitou o Papa com um olhar desesperado. Ele não tinha resposta sobre como corrigir esse cenário. Ele só podia perguntar o que o Santo Padre havia planejado. Sua Santidade, o que devemos fazer? Júlio cerrou os dentes enquanto decidia como seguir em frente. Ele não queria nada mais do que estrangular Berengário por forçá-lo a tal posição, mas infelizmente não conseguiu. Tudo o que ele podia fazer era suspirar e dar as ordens do que tinha em mente. Vamos tentar evitar que essa informação vaze para os cruzados pelo maior tempo possível. Quando eles finalmente reivindicarem o suficiente da Terra Santa para declarar uma vitória, nós os informaremos sobre o que a Alemanha fez e os incitaremos a atacar o Reich. Só acabando com o reinado de Berengário teremos a chance de acabar com esse bloqueio. O arcebispo engoliu sua saliva quando ouviu isso antes de acenar com a cabeça. Parece que o confronto final entre a Igreja Católica e a Reforma Alemã estava chegando. Há muito que esperava por este dia, mas parecia-lhe que a situação era bastante desesperadora. No entanto, Júlio havia se decidido. Desde que eu o encurralei, ele não hesitaria em resistir e morder aqueles que o forçaram a esta situação desesperadora. Se o rei tentasse impedi-lo de descobrir o que haviam descoberto a oeste do Mediterrâneo, ele não hesitaria em revidar. Quando Berengário voltasse de sua viagem à Jutlândia, perceberia o desespero da igreja. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.